12h13, nós estamos entrando no ar com o Prosa sobre a Vida. Eu, Alexandra Lieve, recebendo mais uma vez a psicóloga Carolina Zandona Fornari. Lembrando que a gente também está ao vivo a partir de agora pelo Facebook. Então você pode nos mandar comentários e suas questões também sobre o tema de hoje. O pessoal que está ligado no Facebook já pode ver aí pela legenda do vídeo, psicóloga, que hoje nós vamos tratar de saúde mental. Estamos no Janeiro Branco, mas vamos relacionar a saúde mental aos efeitos das redes sociais. Um assunto que é muito pertinente, né, psicóloga? Tudo bem contigo? Tudo bem, Alexandra. Bom dia àqueles que nos acompanham em tempo imediato e aqueles que vão nos acompanhar depois, durante a semana, nos próximos dias. E esse é um efeito da possibilidade da rede social, dos conteúdos, que a gente possa ter coisas que acompanhem em tempo real, mesmo que do outro lado do mundo, e questões que a gente pode acompanhar depois de um tempo, porque depois que está na rede tem um efeito de circular, de seguir circulando. As redes sociais, eu diria, psicóloga, hoje a gente não vive mais sem, né? Porque elas estreitam laços, né? Daqui a pouco a gente tem familiares, amigos que estão longe da gente fisicamente, mas a gente consegue estar perto, né? Pelas redes sociais. Também essa proximidade que a gente pode ter, por exemplo, aqui no nosso programa, né? Antes, somente pelo rádio, nós não tínhamos esse vínculo de ver as expressões, né? Essa nossa interação aqui no rádio. E isso é muito legal. É uma parte boa, né? Mas nós sabemos que também tem efeitos variados, né? Nas pessoas. É verdade, Alexandra. As tecnologias, as redes sociais trouxeram inúmeros avanços e, como toda ferramenta, a questão é como nós a utilizamos. Então, essa é a nossa posição, assim, de partida, de que não se trata da gente fazer uma crítica pessimista às redes sociais, né? Tampouco ser saudosista, no sentido de que era melhor antes. As tecnologias estão aí, as redes sociais estão aí, e o fato é que ninguém quer voltar a viver sem, né? Porque isso facilitou muitas coisas, aproximou pessoas, como tu pode nos dizer, possibilitou que a gente pudesse ter esse papo, as pessoas pudessem, além de nos escutar, nos ver, interagir, fazer perguntas. Tudo isso a tecnologia foi aproximando, aproxima que possa pessoas distantes se conectarem, muitas vezes sustentar relações, né? A gente vê muito relações que são sustentadas pelas redes sociais, não sustentadas pela rede, mas através da rede. Isso. Né? Assim, pessoas que conseguem namorar à distância e manter contato diariamente, né? Tudo isso são avanços da tecnologia, como houve em toda a humanidade no decorrer dos anos, a luz elétrica, a água encanada, tudo isso a gente não quer viver sem, porque facilitou muitas coisas na nossa vida. Mas o fato é que também podem ter efeitos danosos. E é sobre isso que a gente precisa poder conversar, poder discutir, poder fazer uma crítica que possa ajudar as pessoas a pensarem. A gente está conversando nesse janeiro de 2024 sobre saúde mental, já conversamos sobre as férias, o tempo de descanso, conversamos sobre o sono, hoje sobre o uso das tecnologias, porque pensar faz bem. Poder pensar sobre a nossa vida é saúde mental. Psicóloga, você vem trazendo sempre esse viés, né, da psicanálise e tudo, todo relacionado, né, aos teus atendimentos. Tu nota isso, por exemplo, lá no teu consultório, que muitos efeitos estão vindo do uso das tecnologias, das redes sociais, porque a gente pensa, né, que é um problema separado das demais questões, mas não. A gente pode relacionar, né, por exemplo, estou com ansiedade. Será que isso não tem a ver com o uso das tecnologias, né? Eu não estou usando de maneira indevida aí as minhas redes sociais, está me gerando algum efeito isso? Alexandra, com certeza. Por quê? A pergunta poderia ser: as tecnologias têm efeitos na saúde mental? Sim,
Porque as tecnologias têm efeitos na nossa vida, nos modos que a gente se relaciona, no nosso trabalho, no nosso modo de desejar as coisas que a gente deseja, o nosso modo de ocupar o tempo. Tudo isso tem efeitos diretos na nossa saúde mental, portanto. Né? Tem alguns efeitos que a gente pode elencar que são muito visíveis. Por exemplo, o efeito no modo de nos relacionarmos. A tecnologia e as redes sociais, elas abriram uma possibilidade de um relacionamento veloz e imediato. Então, o modo como a gente conversa se transformou. Por exemplo, na rapidez com que as coisas precisam ser resolvidas, né? Não estou dizendo que precisam, mas que essa tecnologia impõe de respostas imediatas, muitas vezes sem o tempo para pensar, para tramitar. Um exemplo simples. Quando alguém manda uma mensagem, a gente espera imediatamente a resposta. E as pessoas não toleram esse tempo de não resposta, de aguardo. E isso vai gerando nas pessoas já sentimentos assim de o fulano não quer conversar comigo, o fulano tá bravo comigo, o que aconteceu que ele não me respondeu? E não passa às vezes na cabeça das pessoas de que a pessoa precisou pensar, precisou conversar com outra pessoa. Ou está fazendo outra coisa, Ou né? está fazendo outra coisa. Né? Essa imediatez com que as demandas de resposta precisa ser atendida. Na vida humana, o que mais acontece é o desencontro. Se a gente for pensar na nossa vida, é muito fácil se desencontrar, se desentender. Difícil é se entender. Né? São momentos, às vezes, difíceis e muito trabalhosos. Na rede social, isso amplia. Porque, por exemplo, numa mensagem de texto, não há voz, não há entonação, não há expressão. Então, a gente tende a ler conforme o nosso humor. Isso. E não conforme o tom da mensagem que o outro escreveu. E isso pode gerar muito desencontro. Aquela história de você falou brava comigo. Não, eu falei normal na mensagem, né? Mas o meu humor estava irritado e eu achei que a pessoa me respondeu irritada. Esse desencontro que é quando a gente tira da interlocução alguns aspectos que são importantes, como a entonação, a voz, a imagem. Né? Isso se perde, se encurta. Outra questão que vai transformando é o modo como a gente narra a nossa vida. Porque não é possível um texto longo nas redes sociais. Então a gente encurta coisas, resume, e isso faz com que se perca a qualidade. É muito difícil ler um livro do que uma postagem no Twitter, que não é mais Twitter. Né? O modo como a gente vai se relacionando no diálogo com as pessoas. Né? E o modo como a gente vai experimentando as coisas. Porque a experiência, ela necessita tempo e uma diminuição dos estímulos. E as tecnologias propõem rapidez e aumento dos estímulos. Saturação da percepção. É uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. Isso impede, por exemplo, que a gente vai criando memória. Porque a memória precisa tempo. Tempo, inclusive, de esquecimento e de rememoração. Mas como é um estímulo perceptivo atrás do outro, visual, auditivo, o processo de memorização, de atenção, de concentração começa a ficar prejudicado. Eu noto muito isso, psicóloga, porque a própria ferramenta te estimula isso, né? Por exemplo, o Facebook, Instagram, a ferramenta, ela espera que você passe muito tempo nela. Ou seja, o feed, ele já vai te direcionando, né, a conteúdos que você já gosta mais ou tem mais interesse em ver, e passa tão rápido, né? A gente tá aqui passando pra cima, e você nem presta atenção no que tá vendo. Achei uma publicação engraçada, vou dar 3 segundos de risada e passou e eu nem lembro mais, né? Essa atenção, essa concentração se perde também, né? Claro, e às vezes o estímulo é tanto que produz uma saturação da percepção. Então tem coisas que se fez ontem e a gente não lembra. Porque a velocidade com que os estímulos vão incidindo sobre o nosso aparelho perceptivo não permite que a gente vá produzindo atenção, concentração e memória.
né? Isso que tu vai falando também, que a rede, ela é para isso, né? A gente saber disso nos ajuda para saber se é isso que a gente quer também ou não. A questão é como a gente usa as ferramentas, a serviço de quê? Né? Mas tu disse um efeito que é um efeito interessante. O Christian Dunker, que é um psicanalista assim, bastante reconhecido, né, na minha área, vai falar do efeito bolha. Claro, não é só ele que fala sobre isso, enfim, que é isso. Aparece para nós coisas que o algoritmo entende que é do nosso interesse. E a gente vai entendendo que é isso que é o mundo. Então tem um efeito de encurtamento do mundo. Porque a gente imagina que isso que a gente tá vendo é o que todo mundo tá vendo. Que é o que tem no mundo. Quando não, é o que tá vendo porque o algoritmo calculou que é isso que nos interessa. O que produz isso? Que se encurte o mundo e aumente o ego. Né? E aí o Christian Dunker vai dizer que o que acontece é que tem um efeito no nosso narcisismo. Porque a gente acha que é muito maior do que a gente é. E o mundo é muito mais pequeno do que de verdade ele é. E a gente começa a se bater na esquina do mundo. Quando a gente encontra com a diferença, com o outro que não pensa como a gente. E aí a gente começa a se incomodar, a não saber como lidar, porque a gente imagina que todo mundo tá vendo o que a gente tá vendo, todo mundo pensa como a gente pensa, todo mundo percebe o mundo como a gente percebe. E a diferença começa a ficar muito incômoda. Quando surge uma coisinha diferente, já é motivo para se incomodar, para atacar o outro, para desconsiderar a percepção, a visão do outro. E isso produz um efeito do encurtamento do mundo para todos nós, né? Porque a diferença, ela faz a gente crescer, né? Faz a gente poder avançar, poder refletir, poder considerar que existem mais coisas do que a gente vai poder abarcar, né? E dimensionar de fato o nosso tamanho. A gente fala muito hoje em dia, né, da intolerância nas redes sociais, porque ficou tão fácil se esconder atrás da tela, né? E atacar o outro, o diferente. Por exemplo, a gente vê muito com política, com religião, né? Esses assuntos mais polêmicos, eu diria, que a pessoa, assim que ela vê, por exemplo, eu não gostei de uma publicação sua, eu começo a te atacar porque eu tô protegida por essa distância, né? Essa intolerância, ela também se intensifica. Como se eu não precisasse arcar com os meus atos e as minhas palavras. E arcar com o efeito que tem no outro, né? A gente vê que se misturam algumas fronteiras, inclusive a fronteira da honestidade, da sinceridade e da crueldade. De que eu não preciso falar exatamente o que eu penso, que a minha opinião também não é o centro e que precisa ser dita a todo e qualquer momento para qualquer pessoa e de qualquer jeito. E isso produz muito sofrimento, que é um sofrimento que pode se transpassar pela rede. Porque, bom, como tu disse assim, dá a impressão para as pessoas de que elas não precisam arcar com o que dizem, arcar com as suas posições e com os efeitos que tem no outro, que porque não estão com, né, o corpo frente a frente, isso não precisa que se arque com a sua conduta. Dá até eu diria, uma coragem a mais na pessoa, né? Porque daqui a pouco, se ela está frente a frente, não vai dizer certas coisas, né? Mas aí na rede social... Que é também um aspecto de covardia moral. Né? Porque se é possível falar frente a frente... né? Então, as redes fazem isso, né, Alexandra? Assim, muitas vezes dá a impressão que é uma terra sem lei, né? Que é uma terra sem fronteira, onde se misturam aspectos, inclusive do público e do privado, né? Aspectos assim dos efeitos que tem no outro, as minhas palavras, a minha ação. Psicóloga, relacionando mais diretamente agora com a saúde mental, eu noto bastante também nas redes sociais que essa questão que tu nos falasse aí de
que se encurta muito, né? É muito breve o que aparece ali. A gente coloca um stories de 15 segundos, a gente faz um texto de tantos caracteres, e ali a gente só escolhe partes boas, né? Pra colocar. Ninguém vai postar aí as desgraças, né, que tá acontecendo na vida, os problemas. E aí, quando a gente passa muito tempo na rede social, a gente acaba começando a se comparar, né? Poxa, a vida do outro tá tão melhor que a minha, olha só posta foto bonita, só posta vídeos viajando e eu continuo aqui trabalhando, né? Essa comparação também, ela vem muito, eu diria, dos efeitos das redes sociais. Exato, Alexandra, assim, que produz uma idealização da vida do outro, né? Então, como isso é frequente, vem um depois do outro, né? A gente imagina então que tá todo mundo viajando, de férias, a gente aqui trabalhando, tendo que dar conta da demanda, né? De uma série de responsabilidades, e que a vida do outro é melhor, então. E isso produz, sim. Claro que quando a gente fala em comparação, Alexandra, a gente precisa poder ir diferenciando. Tem comparações que são importantes, né? Porque vão fazer com que a gente possa se avaliar, possa pensar no que é possível fazer para transformar, então, se eu desejo algo que o outro tem, se eu também quero, o que eu vou precisar fazer para chegar lá? Virar uma motivação, né? Exato, assim, porque o fato é que a gente não vive sem a comparação, né? Muito honestamente, o ser humano se compara. E que isso pode ser usado para poder avançar na vida, mas também pode ser usado num sentido que produz um efeito danoso à própria pessoa, né? De desconsiderar a sua história, a sua trajetória, as suas conquistas, que não são igual ao outro, mas que são conquistas, né? E muitas vezes as pessoas acabam se comparando com o outro, que é injusto, porque o outro é outra singularidade, e não se comparam consigo mesmo, com como estavam há meio ano atrás, como é que foi o ano passado e como é que é esse ano, né? Que seria uma comparação mais justa quando alguém está nessa travessia de poder transformar a sua vida. Todo esse contexto, né, da tecnologia, das redes sociais, elas refletem muito, eu diria, na nossa vida. E relacionando mais com o teu trabalho, psicóloga, como que a gente poderia dar um time, assim, eu diria, né, das redes sociais, como a gente poderia refletir sobre o uso das redes sociais e buscar um afastamento, não, porque a gente não consegue mais ficar assim, mas assim, usar da maneira correta, né, que não nos traga aí sofrimento. Exato, Alexandra, que é poder pensar a serviço do que eu uso essas tecnologias, quem eu sou, né, nesse meio. E talvez uma reflexão importante também é quem eu sou fora da rede, quem eu sou na realidade. Será que eu quero saber mesmo quem eu sou na realidade e me enfrentar com essa travessia de saber quem eu sou sem os filtros do Instagram, né? Sem todas aquelas coisas bonitas, os enfeites, né? Tem algo assim que é importante que a gente possa poder entender, que essa tecnologia e as redes sociais muitas vezes devoraram o nosso tempo de recomposição subjetiva, que é aquele tempo de espera. A gente não espera mais na fila do banco sem o celular. Né? A gente não espera mais na sala de espera do consultório do analista sem estar mexendo no celular e pensando nas coisas, pensando na própria vida. Muitas vezes a gente usa e não se dá conta de que a gente não tem tempo de estar conosco mesmo. Será que a gente não usa as redes sociais muitas vezes para fugir da gente? Da vida, da realidade, de se enfrentar com o que está acontecendo agora, das decisões que eu tenho que tomar, das responsabilidades. Essa também é uma reflexão importante. Por que eu preencho o meu tempo com isto?
Não que isso não seja importante, não tenha um lugar, não possa ajudar. Tem muita gente que trabalha com as redes sociais, que, né, mobiliza. Eu mesmo, as pessoas me encontram muitas vezes pela rede social, nós iniciamos a conversar muitas vezes, né, por mensagem, mas será que se fica nisto, não aprofunda? E será que eu quero aprofundar as relações, a vida, o conhecimento que eu tenho de eu mesmo, né? E aí tem outros caminhos, não vai ser na rede, vai ser na análise. E a pessoa psicóloga que precisa te encontrar, precisa conversar sobre isso, como faz? Pode ser na rede social, Alexandre. O começo da conversa, né? Não é o fim. Eu, né, estou nas redes sociais, pode me encontrar também pelo meu contato, que tem o WhatsApp, que é 54999040458, e, né, podemos iniciar essa travessia de aprofundamento por aí. Muito bem, valem as reflexões, eu diria, porque é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, né? E geralmente nós não paramos para refletir. Exato, e pensar faz bem. Pensar faz bem, isso mesmo. Nós voltamos na próxima sexta-feira, psicóloga, com mais um assunto relacionado aí à saúde mental, né? Quem sabe nós aprofundamos o uso das redes sociais aí para os jovens, né? Para as crianças, como é que está essa utilização, né? E você fica aí com a nossa programação. Obrigada pela companhia.